Hoje, começamos com um livro que pude ler neste verão. O livro é 45 milhões de antifascistas, escrito por Gianni Oliva, um grande historiador, uma pessoa extremamente séria, um estudioso que ao longo dos anos reconstruiu diversos eventos relacionados à Segunda Guerra Mundial, e não só. No título, Gianni Oliva recupera uma frase atribuída a Winston Churchill. A frase é esta: na Itália, até 25 de julho de 1943, havia 45 milhões de fascistas. No dia seguinte, 45 milhões de antifascistas. Mas não me consta que a Itália tenha 90 milhões de habitantes. A provocação desta frase, que, como dito, foi atribuída a um dos personagens históricos que vocês veem atrás de mim, é evidente. Como é possível que um país, em 24 horas, essencialmente, não apenas mude de opinião, mude grande parte de seus hábitos, mude renegando em parte o que era antes? E principalmente porque é daqui que começa o trabalho de Gianni Oliva. Como é possível que não se analise completamente esse passado, permitindo que alguns protagonistas desse passado retornem ou permaneçam em seu lugar, ou até mesmo façam carreira? Esse é o paradoxo analisado por Gianni Oliva em seu livro. Falar sobre história não é simples. Requer grande documentação e um longo trabalho por trás. Se olharmos para a história da Itália fascista, não podemos afirmar que todos os italianos eram fascistas. Vários historiadores lembram disso de 1922 a 1943. Nesse período de tempo, certamente, muitos italianos se revelaram fascistas. Mas fascistas, na maioria das vezes, por oportunismo. Ter o cartão do partido, ter o chamado inseto, ou seja, o distintivo para prender na lapela do paletó, permitia fazer carreira, principalmente no âmbito da administração pública. Aliás, em certo ponto, sem inscrição no BNF, sem o inseto na lapela, era impossível esperar fazer carreira. Ao contrário, corria-se o risco de ficar atolado, ou, em alguns casos, de perder o emprego. Bem, se tudo isso é algo que poderia até ser tolerável ou conhecido, como definir quem era fascista, não por conveniência ou necessidade, mas por convicção, e que de repente se viu tendo que lidar com o Estado que havia mudado, alterado, que não era mais o mesmo de antes? 20 anos de domínio fascista moldaram o país, transformando-o de uma frágil e imperfeita democracia liberal, aquela ressurgente, em uma ditadura pura e simples. Sair daquela ditadura, dos padrões daquela ditadura que moldou a juventude, que impôs padrões precisos, não apenas na vestimenta ou na linguagem, significava rediscutir parte da história do país e, acima de tudo, exigir uma análise profunda, análise que, no entanto, não ocorreu. Gianni Oliva, em seu livro, não quero dar muitos spoilers, porque quero deixar vocês com o prazer de lê-lo. Aliás, convido vocês a comprá-lo e lê-lo. Ele aprofunda algumas questões exatamente relacionadas a tudo isso. Certamente, não se pode dizer que todos eram fascistas, assim como todos eram antifascistas. Durante o fascismo, algumas áreas da Itália se mantiveram orgulhosamente antifascistas, e eram áreas que o próprio fascismo declarava perdidas, irrecuperáveis para a causa do regime. Pense, por exemplo, nos portuários, em Livorno, em Gênova, até mesmo em Monfalcone. Todas categorias acostumadas ao trabalho duro, e onde as questões sindicais haviam feito brecha há muito tempo. Exatamente, para rejeitar a retórica do regime e também os métodos do regime. Ou pense na România, a Vermelha România, com Ravenna como fortaleza do Partido Republicano. E será também no pós-guerra, até basicamente a Tangentópole. Todas essas áreas não são afetadas ou permeadas pelo fascismo. Alguns elementos fascistas existem nessas áreas. No entanto, não se pode dizer que o fascismo tinha assumido o controle total dessas zonas e que tinha convencido a população a adotar sua linha. Eis que com a queda do fascismo, em 25 de julho de 43 e nos dias seguintes, temos a medida real de quem era fascista por convicção, quem por necessidade, quem por oportunismo, quem por aparência.
E quem nunca realmente foi, mas quem ocupou certos cargos e talvez até tenha demonstrado uma adesão não formal, mas real, convencida, ideológica, regime que até fizeram 3 casos variados analisados por Gianni Oliva em seu livro, existem 2. Extremamente simbólicos, um diz respeito a Gaetano Azariti. Você já ouviu falar dele? Talvez não. Ou melhor, se vocês são napolitanos, talvez vocês se lembrem que alguns anos atrás, há muito tempo atrás, uma rua em Nápoles da municipalidade, 2 perto da universidade, foi dedicada exatamente a isso. Gaetano Anzariti. E alguns anos atrás, essa rua foi renomeada em homenagem a Luciana Pacifici, uma menina nascida em 28 de maio de 1943. Faleceu ainda recém-nascida, durante a deportação para Auschwitz. Por que essa mudança? Porque Gaetano Anzariti havia sido, sim, um jurista, um político. Havia sido ministro da Graça e Justiça, o primeiro governo Badoglio, até mesmo presidente do Tribunal Constitucional de 57 a 61. Mas ele foi, antes de tudo, um antissemita, um fascista convicto e presidente da Comissão sobre a Raça durante o regime. Imagine um homem responsável pelas leis, pelas normas que são a base da nossa sociedade, que adere convictamente ao regime, que faz carreira durante o regime, que até mesmo manifesta suas convicções antissemitas, se comprazendo de como o igualitarismo dominante, sem diferença de idade, sexo e religião, talvez não seja mais o tipo de dogma indiscutível. E o fascismo relegou essas teorias ao esquecimento. Palavras de Gaetano Azariti. Gaetano Azariti, que em 1938 adere ao Manifesto da Raça, o documento que faz o regime finalmente mostrar sua verdadeira face em termos de racismo. É o documento que bane grandes personalidades, inclusive da cultura, apenas por serem judeus ou casados com cidadãos judeus. Tudo isso é uma vergonha para o nosso país. No entanto, Gaetano, que fez parte da comissão que promulgou as leis raciais, que foi presidente da comissão chamada Tribunal da Raça na Direção-Geral para a Demografia e a Raça do Ministério do Interior, uma comissão que poderia declarar a não pertença à raça judaica, mesmo em desacordo com os resultados dos atos do registro civil. Em suma, a comissão que deveria avaliar as solicitações apresentadas para entender se a pessoa era ou não judia, se poderia ter direitos civis ou deveria ser discriminada. Eis uma pessoa desse tipo. Terminada a guerra passada, aliás, em parte na clandestinidade, nos conventos, após a queda de Roma. Essa pessoa, após uma guerra, obtém cargos de destaque. Por quê? Mas não é o único. Há outros, certo? Também há muitos casos envolvendo militares. Pensemos em Gastone Gambara, que foi reabilitado pela República Italiana, obtendo também a reintegração ao serviço, o reconhecimento do posto, o direito ao salário e a aposentadoria. Recusando os pedidos da Iugoslávia de Tito para processá-lo, para entregá-lo para um julgamento, mesmo que seu nome estivesse na lista de criminosos de guerra. Pensemos em outra figura pública, Marcelo Guida. Ele era chamado de policial, mas não um policial qualquer, não o policial de bairro ou o informante na esquina da rua. Mas, senhores, diretor do exílio político de Ventotene, antes mesmo vice-diretor da colônia penal de Pousa. Para quem não sabe, Pousa e Ventotene, durante o fascismo, eram parte dos portões especiais, aqueles onde eram confinados os inimigos do regime. E quem eram esses inimigos? Políticos? Adversários que não se curvaram, que não fugiram, que quiseram expressar seu próprio descontentamento? Começando por Antônio Gramsci, ou personalidades do mundo da cultura que não aceitaram dobrar sua própria inteligência a serviço do regime, ou outros inimigos, às vezes surreais. Por que você deve estar se perguntando? Como um comerciante, um advogado, pode ser chamado de inimigo do regime? Como pode, por exemplo, um homem do qual provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar. Como Domizio Torrigiani, que basicamente era um advogado. Domizio Torrigiani, na época, era o grande mestre da maçonaria italiana do Grande Oriente da Itália. Por isso foi exilado. Foi mandado para o exílio. Lá sofreu tratamentos muito duros. Apanhou tanto que até perdeu a visão. Ele foi mandado de volta para casa quase cego, enviado apenas para morrer. Ponza e Ventotene faziam parte desse sistema criminoso do regime fascista.
E Marcelo Guida, este jovem policial na época, cumpria as ordens até o fim. Ele até fez carreira. Recusou-se, apenas uma vez, a obedecer às ordens. Quando nas colônias penais das ilhas chegou uma corveta que transportava nada menos que Benito Mussolini. Eis que, naquela ilha que também acolheu Altiero Spinelli, um dos pais da Europa, foi lá que ele redigiu o primeiro manifesto de Vento Teré para o nascimento da utopia europeia. Mussolini não pisou lá porque liderava, por razões de segurança. Devido à forte presença alemã e à numerosa colônia penal, cerca de 900 confinados, apesar das férias, como disse algum político alguns anos atrás, decidiu enviar Mussolini guia de volta ao continente após a guerra. Ele não foi purgado, não teve que responder por nada do que fez, absolutamente. Ele se beneficiou da anistia Togliatti com a anistia promulgada para pacificar o país após a fase de resistência. Com a ideia de colocar uma pedra sobre o passado, a anistia, que talvez tenha sido um erro, tornou-se chefe de polícia em Gorizia, Trieste, Turim, Milão. Em Milão, durante o outono quente, em Milão, em dezembro de 1969. Praça Fontana. Ele era o chefe de polícia quando a bomba explodiu. Era ele o chefe de polícia que endossou as escolhas do escritório político liderado pelo Dr. Allegra. Ele era o homem que pediu para fazer cantar, ou seja, fazer confessar, os anarquistas detidos, incluindo o pobre Pirelli, como se fossem os pintacilgos da radiante ilha de Ventotene. Não é coincidência que Sandro Pertini, que em dezembro de 69 era presidente da Câmara, se recusou a apertar a mão do chefe de polícia. Sandro Pertini tinha experimentado na própria pele o que era o confinamento da polícia fascista. Ele tinha experimentado na própria pele os métodos da polícia fascista. Marcelo Guida, Gaetano Azzariti e muitos como eles estão todos no livro de Gianni Oliva, que levanta uma questão pesada. Por que a República Italiana não teve a força para rediscutir a fase do fascismo? Para entender o que estava errado no fascismo, mas principalmente nos homens que aderiram ao fascismo e que se propuseram a servir a República. Por que a República Italiana, por tantos anos, por décadas, continuou a confiar em ex-fascistas? Principalmente na administração pública, nos tribunais, nos ministérios, nos escritórios, nas forças armadas, em vez de promover uma classe diferente, alinhada com os valores republicanos. Por quê? Talvez porque era mais simples, talvez porque era mais conveniente, talvez porque havia lógicas superiores, talvez porque, no fundo, após a Segunda Guerra Mundial, começou uma nova fase, a da Guerra Fria, onde a experiência dos ex-fascistas poderia ser útil. Todas as perguntas que nos fazemos hoje dentro da história, que eu mesmo faço a vocês. Por que não aconteceu aquele processo que na Alemanha foi de justificação? Por qual motivo? Talvez houvesse algumas conveniências fundamentais. Talvez houvesse algo não dito. Talvez, como mencionamos antes, aquela anistia Togliatti, que deveria curar as feridas. Não foi nada mais do que um lavatório. Pelos pecados dos outros, os pecados daqueles que haviam oprimido, espancado, torturado, matado seus próprios compatriotas. Durante as 2 décadas e posteriormente, durante a guerra, talvez tenham sido cometidos erros. Erros de julgamento, erros de cálculo. Talvez se pensasse que a República, nascida em junho de 1946 pelo referendo, já poderia ter os anticorpos para absorver elementos doentes, evitando ser infectada. Foi realmente assim. Deixo a dúvida para vocês e também o convite renovado para ler o livro de Gianni Oliva, talvez lendo-o. Essas perguntas também vêm à mente de vocês? Ou tem mais? Por que, mesmo hoje, em 2024, percebemos que existem tentativas de reescrever a história, de domesticá-la, de diminuir certas responsabilidades ou de criar novas, onde não havia nenhuma, simplesmente para suavizar as posições de alguém? Bem, então essas questões retornam e nos perguntamos o quanto nossa sociedade precisaria em uma fase de desfascistização de seus próprios escalões ministeriais, e não apenas isso. E quanto, ainda hoje, a sociedade italiana precisaria analisar e discutir o período de 20 anos, para se livrar de um fantasma incômodo que não é apenas o de Mussolini, fuzilado em Ongo e pendurado de cabeça para baixo na Praça Loreto, ou daquela chama que arde em seu túmulo em Predápio. Na verdade,
É o espectro incômodo de um passado que não conseguimos nem analisar, nem entender, permitindo, ao contrário, a quem viveu e atuou nesse passado, continuar a atuar no presente e no futuro. Talvez não com os valores da República, mas baseando-se naquela experiência trágica e terrível que causou tantas dores ao nosso país, que infligiu tantas dores aos nossos cidadãos, e que mereceria apenas acabar nos livros de história, como história precisamente passada.